Pois depois de 7 anos, a Univates, Universidade do Vale do Taquari, volta a oferecer vagas para interessados em estudar com o FIES, financiamento do governo federal. E a Univates agora volta a oferecer essa possibilidade. Tinha acontecido algumas mudanças em relação ao que era oferecido até em 2017, depois de 2018 não tinha mais essa possibilidade e volta. Não volta exatamente como era antes, tem algumas mudanças. Mas é uma possibilidade para quem daqui a pouco não consegue arcar com uma mensalidade, fazer o ensino, né, como você gostaria de fazer, agora tem essa possibilidade. Mas tem que ter bastante atenção porque as inscrições, elas encerram amanhã. E foi um período curto, de 22 a 27 de agosto. E é somente pelo site do governo federal, tá lá no nosso portal também, independente.com.br. A gente vai falar mais agora com a diretora financeira da Univates, a Sandra Auler, e também com a responsável pela área de financiamentos da instituição, a Aline Capnos, para detalhar o que vem a ser essa oportunidade do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, programa desenvolvido pelo Ministério da Educação. Bem-vindas aqui à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, obrigada Ricardo, obrigada Rita pela oportunidade de falar sobre um programa tão importante, né, para a instituição e para os alunos. Então, o financiamento estudantil volta, o FIES, né, que é o financiamento do governo federal, volta a ser realmente uma possibilidade na Univates a partir de agora. A instituição foi contemplada com 183 vagas para esse segundo semestre de 2024. Claro que as aulas já iniciaram no segundo semestre, então agora começa o processo seletivo, tanto para alunos que já estão matriculados, como também para novos alunos que tenham interesse em ingressar na instituição. Então, a instituição também está vendo possibilidades para que esses alunos, se contemplados com o FIES, tenham alguma possibilidade de fazer alguma carga horária ainda este semestre, cursando disciplinas de 40 horas no último bimestre ali do ano, ou então existe a possibilidade também de ser contemplado de começar a estudar no ano que vem, dentro do programa do financiamento estudantil. Quais são os requisitos, tanto para quem ainda não se inscreveu, quanto para quem está já estudando e gostaria de fazer parte? Os requisitos são basicamente ter realizado o Enem a partir da edição de 2010, então, tendo nota de no mínimo 450 pontos, então, na avaliação do Enem. E também é necessário ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. São basicamente esses dois requisitos para iniciar a inscrição. Então, quem não se encaixa nesses, não tem nem por que tentar essa inscrição, né? Isso, infelizmente, Rita, quem não tem o Enem com uma nota, porque existe agora a possibilidade de fazer o Enem no final do ano, mas esses alunos que estão inscritos para fazer o Enem não vão conseguir participar se não tiverem nenhuma nota anterior. Precisa ter uma nota já validada do Enem, que tenha no mínimo 450 pontos, ter concluído o ensino médio, obviamente, para se matricular na graduação e ter essa condição, então, da renda. Dentro dessa condição da renda, é importante a gente frisar que, a partir desse ano, metade das vagas do Enem são destinadas ao FIES Social. E essas vagas do FIES Social, elas são destinadas a alunos, estudantes, que têm uma renda per capita familiar de meio salário mínimo e têm o cadastro no CAD único. Então, essa renda per capita significa, para cada integrante da família, ter uma renda de, no máximo, meio salário mínimo. Então, o CAD único acaba sendo esse critério e acaba sendo a forma que o governo utiliza para fazer essa classificação. Então, é importante frisar para as pessoas que se encaixam nesse critério que metade das vagas são destinadas para essas pessoas. Então, é uma possibilidade maior de conseguir se encaixar no FIES sendo desse critério. E tem a outra metade que, então, é para as pessoas do meio salário mínimo até 3 salários mínimos per capita na renda familiar. Bom, então, dividindo pela metade, aí daria 91,5, né? Vagas. Não? Então, 91 vagas, vamos arredondar aí, para até meio salário mínimo per capita, isso, a renda familiar, e aí mais 91 vagas, ou 92, enfim, para quem tem de meio salário mínimo até 3 salários mínimos per capita. Isso. É importante, não é a renda de toda a família. Não. Né? Pega a renda familiar e divide pelo número de pessoas para ter essa definição. Bom, e como é que vocês estão vendo? Como é que estão enxergando essa possibilidade? O que representa para a Univates em si, né? O porquê de a Univates agora retomar
essa possibilidade e o que vocês acham que vai impactar aí no número de alunos, né? Nós falávamos aqui fora do ar, era um número bastante expressivo que tínhamos de pessoas com o FIES até a década passada. Isso. Então, Ricardo, a partir de 2010, o FIES sofreu uma alteração e a gente teve um incremento muito grande de alunos com essa modalidade de financiamento. Provavelmente muitos dos nossos ouvintes vão lembrar que fizeram financiamento, estudaram com essa possibilidade. E ele teve um crescimento absurdo no Brasil. A gente, na Univates, chegou a ter mais de 3 mil alunos estudando com FIES. Eu até levantei alguns dados aqui. O auge do FIES aconteceu em 2014. No Brasil inteiro foram fechados contratos novos de FIES, 732 mil contratos novos em 2014. No ano passado, esse número estava em 48 mil. Então, a redução no número de oferta de financiamentos ofertados pelo governo federal foi um dos fatores que nos fez repensar essa estratégia em 2018. Além das condições que para as instituições ficaram bastante complexas a partir de 2018 e a gente optou por não aderir mais ao FIES. Agora, com essa novidade, vindo o FIES social, contemplando pessoas de uma classe que antes não eram, né, poderiam participar, mas não tinham a diferenciação aí de reserva de vagas, a instituição fez uma reavaliação e optou agora, nesse segundo semestre, em ofertar vagas novamente e verificar como vai se comportar. Com relação à pergunta sobre o retorno, a gente está tendo bastante procura em termos de questionamentos, dúvidas, né? Porque toda a inscrição ela acontece pelo site do governo federal e não da Univates. Então, a gente não tem acesso ainda a verificar quantos alunos estão se inscrevendo, mas a gente está com uma expectativa boa com relação a isso, né? Já que é uma oportunidade diferente aí para o pessoal ingressar na graduação. Pergunta de ouvinte aqui, a Elizabeth do bairro Universitário. Quem tem o Credivates pode trocar pelo FIES? Sim, o Credivates é um financiamento próprio da instituição, que foi a estratégia que a gente adotou a partir de 2018 e continua. A gente vai continuar com todas as possibilidades do Credivates que a gente tem hoje. E ele é um financiamento parecido com o FIES, né? Só que em vez de ser com o governo federal, ele acontece diretamente com a universidade. Então, os alunos que têm o Credivates, eles podem sim se inscrever para o FIES, né? E a gente sugere que venham conversar com a gente para a gente fazer uma avaliação individual dos casos para ver se vale a pena fazer essa troca em função de condições que são diferentes nos dois financiamentos. Lembrando do prazo, né? Que é até amanhã. É curtíssimo prazo. Curtíssimo já prazo. Vou passar aqui. Tá na nossa matéria lá, acredito que no site da Univates também esteja disponível, né? Mas o site é acessounico.mec.gov.br/FIES. Ou se entrar ali no site do Ministério da Educação, né, daqui a pouco, né, ou botar FIES no Google, acredito que também deva chegar, não fiz a tentativa aqui ainda, mas eu posso fazer aqui enquanto acontece a entrevista, mas o site é acessounico.mec.gov.br, sem acento, sem nada, né, /FIES. Ali você vai fazer a sua inscrição. Vamos lá, aquelas perguntas mais básicas assim, quem é que, além da questão da renda, né, eu posso fazer o FIES somente para o ensino superior ou curso técnico, outros cursos também têm essa possibilidade? Ensino superior presencial. Presencial, a distância também não pode? Não, somente presencial. Somente presencial, porque hoje em dia tem muito do ensino à distância, né? Então, não, isso não contempla. Fica bem claro. É importante salientar isso. E quanto tempo para pagar? Como é que ficam as parcelas? Se tem um número mínimo de disciplinas também a cursar? O FIES ele tem regras específicas, né? A gente ainda está se inteirando agora, voltando depois de 7 anos para conhecer exatamente todas essas regras. Mas é importante o aluno se dar conta de que ele tem um prazo para se formar. Então, é o tempo do curso mais 1 ou 2 anos ali. E ele precisa, então, fazer o máximo de disciplinas para conseguir se formar dentro desse prazo, para não perder o financiamento e depois tem que continuar estudando, pagando integralmente. E com relação à devolução, a regra geral é 3 vezes o tempo do curso. Então, se o aluno leva 5 anos para se formar, a regra geral é que ele tenha 15 para devolver. Mas existem condicionantes aí no meio que vinculam a renda do aluno também à devolução. Então, o aluno com uma renda bastante alta depois da formatura, pode ser que tenha que devolver no prazo menor, porque aí tem tabelas ali que vinculam X% da renda que seria a parcela para devolução do financiamento. Então, a regra geral é 3 vezes o tempo do curso, mas tem condições específicas aí no meio. Caso essas vagas não sejam preenchidas, o que
que acontece com elas? Ela talvez possa ter uma prorrogação ou vocês não têm como saber isso antes? Não, infelizmente, né, isso fica a título do governo federal, né? Mas o que existe aqui são que há esse número de vagas, haverá o resultado da seleção no dia 9 de setembro, então, dos inscritos, né? E, a partir dali, o candidato ainda precisa fazer uma complementação na inscrição, inserindo mais alguns dados referentes ao seu grupo familiar, né, num período ali que vai de 10 a 12 de setembro. E, posteriormente a isso, abre-se um período, então, para inscrição de estudantes para as quais as vagas não tenham sido preenchidas, né? Então, pode ser isso uma redistribuição dessas 183 vagas, né? Caso alguns dos candidatos não concluam a sua inscrição, né, dentro desse período, né? Então, essas vagas são disponibilizadas aos classificados seguintes, né? Isso, eu acho que é importante comentar também que essas vagas, elas são distribuídas, a gente só falou do FIES social e do FIES normal, mas dentro de cada um desses grupos, a gente tem a distribuição entre ampla concorrência e os grupos preferenciais, que são PCDs, pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Então, existe toda uma distribuição das vagas dentro desses grupos preferenciais e dentro dos cursos, dos 27 cursos que a instituição ofereceu. Então, nesse primeiro momento, os alunos se inscrevem. É um cadastro muito simples, esse primeiro cadastro que tem que ser feito até amanhã. Não precisa apresentar nenhuma documentação, é só preencher algumas informações básicas. A partir disso, o governo seleciona os alunos. Essa pré-seleção é divulgada no dia 9 de setembro. E aí, ali sim, o aluno vai ter que apresentar, então, a comprovação da renda, por exemplo, que a gente falava antes. Então, ali sim vai ter um período de apresentar a documentação e comprovar. E aí, caso sobrem vagas em algum curso ou em algum desses grupos preferenciais, o governo redistribui essas vagas para os cursos ou os grupos onde teve mais procura. Estamos conversando com a diretora financeira da Univates, Sandra Auler, e também com a responsável pela área de financiamentos da instituição, Aline Carpinos. Em relação a esses grupos prioritários, PCDs, quilombolas, pardos, pretos, eles entram também na questão da renda. E aí, quem tiver a renda baixa, e se for um grupo especial, se for um PCD, se for um negro, ele vai estar à frente de quem não é esse grupo prioritário, é isso? Isso. Na verdade, a primeira divisão é entre FIES social e FIES normal. Renda. E dentro de cada um desses dois, existe a subdivisão das vagas entre ampla concorrência, grupo preferencial PPIQ, que então é pretos, pardos, indígenas e quilombolas, e o outro grupo preferencial, que são os PCDs. Mas então, são 6 grupos. Se eu estiver enquadrado entre um desses grupos PPIQ, mas não tiver a renda compatível, tiver uma renda superior a 3 salários mínimos per capita, não entra. Não entra. Entra dentro desses dois critérios, né? Ou renda até meio salário mínimo ou a renda até 3. E dentro desses dois critérios tem as subdivisões dos grupos preferenciais. Então, começa pela questão de ter feito o Enem e ter a nota e a renda. Você falou sobre cursos também, Sandra. Tem alguma diferença, assim, tem tantas vagas por curso ou é mais a questão da renda e desses outros critérios mesmo? Ou não pode ter mais do que 10 pessoas por curso, né? São 27 que a Univates disponibiliza pelo que você relatou. Isso. A gente a gente oferta as vagas para o governo federal, nós ofertamos 708 vagas, que é o total que a gente poderia ofertar nos nossos cursos, e recebemos 183, fomos contemplados com 183. A distribuição que é feita, então, pelo governo federal, a gente percebeu que a gente recebeu 6 vagas em todos os cursos solicitados. Então, cada um desses 3 grupos dentro do FIES social e 3 dentro do FIES normal, cada um recebeu uma vaga. Então, são 6 vagas por curso. E em alguns cursos a gente recebeu 2 vagas. E aí entra uma regra do FIES também que contempla a área das engenharias, da saúde, que distribui de uma forma maior vagas para esses grupos aí, que é uma definição do governo federal. Então, a maioria dos cursos tem 6 vagas, alguns deles têm um pouco mais. Pode acontecer daqui a pouco de uma pessoa dizer, poxa, mas eu que tenho uma renda menor do que a meu amigo conseguiu e eu não consegui. Talvez porque na lista do curso essa pessoa ficou atrás de pessoas que têm renda menor. É mais ou menos por aí, ou a nota do Enem também. A nota do Enem é o critério de classificação. Então, se nós dois estamos concorrendo à mesma vaga, quem tiver a melhor nota... não é por menor renda daí. Não. A renda é só para enquadramento. Se enquadrou dentro daquele grupo que vai ser o critério de desempate, a nota do Enem. Isso. Importante também.
Então aí tem cursos que tem mais procuras que outros, né? Isso. Agora, as 183 vagas, se tivermos 183 candidatos que se enquadrem, serão preenchidas. Dentro dos critérios dos grupos prioritários, acreditamos que sim. Isso independente aí de serem novos alunos Ou alunos ou que já estão alunos que conosco. já estão. Isso. Vale, então, para aqueles que já estão cursando e quiserem fazer a troca também de algum outro financiamento, como foi falado, ou daqui a pouco alguém que não se enquadra em financiamento, interessante, tem essa possibilidade. Sandra e Aline, outras informações que são importantes compartilhar aí com a nossa audiência sobre aqueles que querem estudar ensino presencial, né, no ensino superior da Univates, dentro dessa possibilidade aí do FIES. Então, Ricardo, acho que a gente esclareceu bem as vagas do FIES e acho que é importante a gente salientar que a gente tem financiamento próprio para os nossos alunos, como a gente já falou antes, o nosso Credivates. Então, o aluno que precisa de um financiamento, que nos procurem para a gente conseguir apresentar as nossas modalidades de financiamento, onde também o aluno pode pagar depois da formatura em até o dobro do tempo do curso. E são alternativas para conseguir fazer realmente a graduação caber no bolso, né? E a gente contempla hoje todos os nossos cursos com vagas para essas modalidades de financiamento próprio também. E a gente sabe que diminuiu bastante a questão da presença do aluno na instituição, seja Univates ou outros, né? A gente falou agora há pouco, né? A questão do ensino à distância, a pandemia ajudou o ensino à distância, mas prejudicou o ensino presencial. A questão de enchentes, que também sofremos muito aqui na região, mas acho que o FIES pode dar essa retomada, né? Isso. E vocês falaram que tentaram mais de 700 vagas, e daqui a pouco dando certo essas 183, na próxima vez pode vir um número maior, semestre que vem já viriam novas vagas, é por aí? As vagas são sempre semestrais, né? Disponibilizadas de acordo com as regras do governo federal, então a gente não pode dar essa garantia, né, de quantas virão, que a gente sempre depende dessa distribuição a nível federal. Mas deve seguir. Acredita-se que sim. A Univates está agora também fazendo uma aposta para ver como vai ser o preenchimento dessas vagas, né? E vamos ver como fica para os próximos semestres. Se alguém ficou com alguma dúvida ainda, pode fazer contato diretamente com vocês? Qual é a forma? Isso, pode entrar em contato diretamente com os canais que estão sendo divulgados, o telefone 3714-7043 ou até o 3714-7000, que é o nosso número geral, perguntando sobre FIES, vai ser encaminhado da melhor forma. Tem mais a pergunta de ouvinte que chegou aqui, para atender também o Clayton, que ele diz: esses financiamentos estudantis têm bastante inadimplência por pessoas que financiam os estudos? Digo porque na pandemia o governo suspendeu e ninguém mais pagou. Acho que morreram as dívidas da época, se não me engano. Não sei se vocês têm essa informação. Na verdade não tem. Essa questão de morrer a dívida é uma lenda urbana que se conta, mas a gente sabe que não acontece isso, né? Inadimplência, sim, a gente não tem dados exatos, mas a nível Brasil sempre se divulga que a inadimplência é alta. A cobrança desse financiamento é feito pela Caixa Econômica Federal e o que a gente vê é que tem algumas possibilidades de renegociação com a Caixa Econômica Federal das pessoas que estão em débito com esse valor do FIES, né? Que já usaram o financiamento e estão agora no momento fazendo a devolução. É um compromisso, né? É um que a compromisso. pessoa assume. Isso. Muito obrigada. Conversamos com a diretora financeira da Univates, a Sandra Auler, também com a responsável pela área de financiamentos da instituição, a Aline Capnos. Qualquer outra informação também a gente vai ter conteúdo, já tem conteúdo no site independente.com.br, terá o conteúdo da entrevista também e, claro, diretamente lá com a Univates. Muito obrigada. Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada. Obrigado, então, a Sandra Auler e a Aline Capnos, representando a Univates, aqui falando sobre FIES. Está de volta depois de 7 anos. Vou repetir aqui o site para quem tiver interesse. É o site do Governo Federal, é acessounico.mec.gov.br/FIES. Ou vai no Google, procura FIES, só que é até amanhã, gente. Então, um prazo curto, do dia 22 até o dia 27 de agosto. São 5 dias aí, terminando amanhã esse período. Então vai lá, se inscreva, boa sorte aí que você consiga fazer o seu estudo e ter essa qualificação.